Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na internet sobre C# orientação objeto basicão. Eu sou o Kerplunk, muito prazer para quem não me conhece, e no vídeo de hoje nós vamos começar o que estava todo mundo esperando, que é realmente a integração com o banco de dados e a persistência dos dados no banco de dados. Ah, você estava ansioso por isso, né? Pois é, hoje nós vamos começar a fazer isso aí. Nós vamos começar devagarinho, primeiro com métodos de inserção básicos, né, para depois a gente fazer toda a parte do CRUD, com consulta, com a inserção, edição, deleção, todos os dados básicos dessas operações com o banco de dados. Sem mais delongas, vamos abrir o nosso projetinho então. Se você está meio perdido, não sabe o que esse projeto contém, o que é para ter aqui dentro, eu sugiro que se inscreva no canal e assista os vídeos anteriores, que são preparação para o vídeo da aula de hoje, que vai ser um pouquinho mais longo, né? Essa parte aqui vai ser um pouquinho mais longa porque é necessário, ok? Muito bem, então nós temos as nossas classes aqui, nós vamos começar fazendo a persistência de dados do nosso cliente, ok? Nós temos a nossa classe aqui, nós temos todas as propriedades do nosso cliente e nós temos também uma classe separada do nosso cliente que é onde a gente coloca os métodos dele. Aqui a gente até tem alguns métodos de extensão. Temos um método apagar e um método gravar lá na nossa classe cliente. E é aqui que a gente vai colocar a gravação propriamente dita do cliente, certo? As tabelas já estão criadas, foram criadas num vídeo anterior. Dá uma verificada ali, que eu acho que é o anterior a esse que eu estou gravando agora. E se você não sabe ainda como fazer criação de tabelas, olha aquele videozinho lá que ele vai explicar como é que é a estrutura dela basicamente, ok? Como a gente já tinha visto em aulas anteriores, nós temos objetos que podem ser dispensados, que podem ser destruídos, né, com o método dispose de cada classe, como é o caso da nossa classe cliente, né, e como é o caso da maioria dos objetos de banco de dados, inclusive o objeto de conexão. Então, o melhor jeito para a gente usar a gravação de dados são os blocos using para poder instanciar a conexão, instanciar o comando, fazer os dados do comando e executar. Então, vamos meter a mão na massa. Usando uma SQL Connection, que é nosso banco de dados, é um banco de dados SQL, eu vou chamar de CN, é uma nova SQL Connection, nossa senhora, Connection. E aqui eu vou colocar a Connection String do cara. Ele está me dizendo aqui que ele não encontrou esse SQL Connection. E aqui entra um truquezinho bem bacana. Se você já sabe o nome da classe que você quer usar, basta digitar ela como eu fiz aqui. Ele só não tem ainda o using dela aqui em cima. A gente poderia até especificar o caminho todo dela, que seria system.data.sqlclient.sqlconnection, e seria o caminho todo dela. Ele já poderia usar uma conexão SQL, mas não é o que eu quero, porque senão fica muito longo. Exemplificando aqui, ó, fica system.data.sqlclient.sqlconnection. Eu acho que é isso. Data, SQL Client, SQL Connection. Faltou a palavra-chave new. Veja que fica bem longo esse caminho aqui. Eu acho muito ruim de usar assim, né? Eu não precisaria. Então, eu vou deixar simplesmente SQL Connection. Ele está dizendo que ainda não sabe aonde está esse SQL Connection. Então, tudo que eu tenho a fazer é clicar com o botão direito e dizer, ó, resolva. O que eu tenho que usar para isso? Ele está dizendo que eu tenho que usar o System Data SQL Client, que é o caminho até chegar essa nossa classe de SQL Connection. Quando eu clico nesse using aqui, ó, ele adiciona lá em cima um using.system data SQL Client. Ele está dizendo que eu vou até encolher isso aqui para não atrapalhar. O SQL Client, então, está disponível para a gente usar aqui dentro da nossa classe, em qualquer método, em qualquer lugar, dentro dessa classe, inclusive na outra que está estendida aqui. Se eu quisesse usar SQL Client aqui, eu poderia. Eu não quero, mas eu poderia. Ok? Então, nós já fizemos uma conexão SQL. Eu tenho a connection string para o nosso banco, que é essa aqui. Eu deixei aqui preparadinha. E vou colocar a connection string aqui. Opa! Assim e coloquei. Muito bem. Com isso, eu já tenho o caminho do banco de dados preparado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um bloco try. Opa, o que eu fiz errado? Botar uma exception qualquer e Ctrl+K, Ctrl+D. Não deu certo. O que eu estou fazendo errado? Sim. Falta colocar a segunda barra aqui. Agora sim. O bloco try para poder fazer a conexão.
connection.open, para tentar abrir essa conexão. E caso dê qualquer tipo de problema com a abertura da conexão, então eu já tenho um exception aqui que pode ser pega por quem quer que tenha chamado esse método gravar. Ok, a conexão já está sendo aberta, isso aqui é o básico dela. E agora nós precisamos estabelecer um comando SQL para poder fazer a inserção dos dados em si. O comando SQL também é um objeto que é disposable, ele pode ser destruído assim como a conexão. Então, bloco using nele, usando um SQL command chamado cmd, que é um novo SQL command. Eu não vou botar o comando dele aqui, eu vou colocar aqui embaixo, certo? Eu posso simplesmente instanciar ele aqui e dizer o texto de comando dele é insira na tabela cliente, nos campos código, nome, tipo e data cadastro. Tá certinho. Os valores, uma variável chamada código, vou botar em minúsculo mesmo, código, uma variável chamada nome e uma variável chamada tipo e uma chamada data cadastro. Ok? Esse então é o comando básico do nosso comando SQL básico. Opa, não tem aquilo lá no final, aquele parêntese lá. O nosso comando básico está colocado, nós precisamos informar que a nossa conexão está usando a conexão CN que foi aberta ali em cima. Oh, meu pai. Agora sim. Então eu já fiz o nosso comando básico, já estabeleci a conexão que deve estar aberta no momento que eu for executar o comando SQL. E agora falta passar os parâmetros dele. O primeiro parâmetro que a gente tinha colocado é o código. Então nós vamos colocar lá o comando.parâmetros, adicionar já com valor. O nome do parâmetro é código, em minúsculo, que isso aqui se refere a isso aqui. E o valor que eu quero colocar para esse parâmetro aqui seja o que for que estiver na variável código. Ok? A mesma coisa para os outros parâmetros. Comando.parâmetros, adicionar com valor. O parâmetro nome, eu quero que ele coloque o que estiver em nome. E assim por diante até os demais. Vamos continuar. Comando.parâmetros, adicionar com valor. O parâmetro chamado tipo, @tipo, né, que é o nome que eu coloquei lá. Ele recebe isto, tipo. E o último, parâmetros, add com valor, que é o data cadastro. Recebe o que estiver em data cadastro. Ok? Então o comando de gravação está pronto. Nós vamos colocar esse comando para executar. Como é que a gente vai fazer para executar? A execução do comando é simplesmente um command.execute non-query. Por que eu quero executar como non-query? Porque eu não quero buscar nenhum resultado que essa query possa me trazer. Eu só quero simplesmente que execute. Mas não é uma boa prática a gente colocar o comando assim do nada, né? É bom a gente colocar ele dentro de um bloco try. É este aqui. Qualquer exceção que for pega vai cair aqui e vai ser jogada para fora. E o código básico da gravação do cliente é isto daqui. Será que a gente pode já testar se já está funcionando o nosso código? Vamos embora, vamos testar. Vamos aqui no nosso cliente, nós estabelecemos um clientezinho aqui chamado cli, né? E nós já temos até um método dispose nele aqui, e nós colocamos ele dentro de um bloco try-catch para poder pegar qualquer erro de validação de dados que possa acontecer. Aqui não existe nenhum erro de validação de dados, está tudo correto, mas e por isso nós vamos testar direto aqui, ok? Eu vou dar um F9 para simplesmente parar o código ali e vou executar, e ele para aonde eu mandou. Estabeleci uma variável cliente, estabeleci a minha instância, né? Passei lá pelo construtor da classe, coloquei o valor de código, coloquei o valor de nome, já usando aquela minha método de extensãozinha de colocar o primeira maiúscula, que a gente fez na aula anterior. Ele vai passar o nome para a primeira maiúscula, ele está todo bagunçado aqui, mas ele vai passar o nome para uma
capitalizado certinho, verificando aqui, ok, está certinho. E eu não posso esquecer de colocar um bloco para ele, quero que ele pare aqui. Se bem que eu estou rodando, ok. Tipo, então, do nosso cliente é tipo 1, a data cadastro é uma data de dezembro, e agora eu vou dar um dispose nele. O que vai acontecer? No dispose eu já tenho o método gravar, certo? O método gravar é o que a gente acabou de construir. Então, nós estabelecemos uma conexão, tentamos abrir essa conexão, a conexão foi aberta porque ele não caiu em nenhum bloco, dentro do bloco do catch aqui, ou seja, não deu nenhum tipo de erro. Se a gente verificar o estado da conexão aqui, ela está aberta, ok? Por isso, podemos continuar o nosso código. Estabelecemos o nosso comando, colocamos dados, o nosso comando SQL no nosso comando de texto, dizemos que o nosso comando está usando a conexão aberta logo ali em cima, passamos todos os parâmetros e vamos tentar executar. Ele simplesmente executou e não caiu em nenhuma exception. Isso significa que o nosso registro foi inserido no banco de dados? Com certeza. O bloco gravar está pronto e a variável CLI foi dispensada, ok? Como é que a gente pode verificar isso? No nosso Explorer do SQL Server. Nós temos aqui o nosso banco, a nossa lojinha, nosso banco de dados, né? As tabelas aqui e uma tabela chamada cliente, que foi aonde eu acabei de inserir os dados. Vamos verificar se os dados estão lá? Olha lá, ó. Tá o código 1, o nome João, o tipo, que eu coloquei o que é o código 1, e a data de cadastro que eu coloquei já tipado no tipo certo. Ok? Bacana, né? Tá inserido então o nosso primeiro cliente. Sempre que eu quiser inserir um cliente, eu posso simplesmente usar o bloco using e inserir ele. Ok? Bacana, né? Pois é, essa aí é o primeiro métodozinho de persistência com banco de dados. Aqui nos nossos métodos de cliente, então nós temos o nosso comandinho de gravação. Ele pode ser chamado do dispose, ele pode ser chamado separadamente. Nós vamos fazer isso agora, chamar ele separadamente para ver o que acontece, né? Eu vou comentar essas linhas aqui. Ctrl K, Ctrl C, ele comenta todas as linhas para mim. Eu vou colocar um bloco using nesse nosso comandinho aqui, até o final, e bloco using nele. Então eu vou dizer que o cli.código igual a 2, que eu não posso repetir, né? Isso aqui a gente vai fazer essa validação mais adiante. O cli.nome igual a Pedrinho, nem vou usar o método de extensão nele. O cli.tipo igual a, sei lá, 2, qualquer coisa. E o cli.datacadastro igual a uma nova datetime com a data de hoje, que é dezembro de 2015, dia 10, né? É dia 10 hoje, para quem não sabe. E está gravado. Será que aqui, só com esse bloquinho, simplesmente já vai gravar o nosso cliente? Acho que vai, hein? Vamos executar passo a passo para ver? Opa, eu tive erros aqui. Ah, sim, eu estou usando a classe CLI lá embaixo, eu tenho que comentar essa parte do código, né? Eu vou comentar isso aqui, Ctrl K, Ctrl C, está comentado o nosso código. E vou executar agora passo a passo. Criei uma nova variável cliente, passando valores para ela. Deu uma travadinha. Normal, que isso é de praxe. Continuando. A nossa variável CLI tem todos os dados aqui, mas o nosso comando gravar ainda não foi executado. Por quê? Porque eu ainda não passei pelo final do bloco using, que ele vai dar o dispose nessa classe cliente. Então, quando eu der o F11 aqui para chamar o bloco, o dispose, ou seja, terminar o que eu estou fazendo com essa classe, ele vai cair dentro do método dispose, que é um método herdado por causa da interface iDisposable, que eu estou implementando como herança aqui nessa classe de cliente, e vai executar o bloco de gravar. Aí ocorre tudo de novo. Estabeleça a conexão, abra a conexão, crie um comando, passo o comando SQL do comando, especifico que a conexão que ele está usando é essa, adiciono todos os parâmetros, que é o código 2, o nome Pedrinho, o tipo 2 e a data de cadastro, que é a data de hoje, né? E vou tentar executar. E ele simplesmente executou. Será que os nossos dados estão lá no banco de dados? Eu vou parar aqui, porque eu não quero que ele continue. Vamos verificar se os nossos dados estão no banco de dados. Tabela de cliente,
ver os dados. Olha lá, ó. Então eu tenho o nosso Pedrinho também gravado certinho no nosso banco de dados. E esse é o nosso primeiro método de persistência. Ok? Como é que eu faria um métodozinho para poder agora buscar esses dados aqui? Lembrem que eu coloquei nessa nossa classe um construtor nela. E agora nós vamos usar esse construtor na classe. Ok? Para que serve esse construtor? Esse aqui é um construtor em branco, eu não recebo nenhum dado nele. Nós vamos fazer nesse construtor aqui que recebe um determinado código de cliente. E até a gente tinha colocado um comentáriozinho aqui para poder buscar esse código. Então nós vamos colocar aqui direto o código do cliente aqui. A busca pelo código do cliente, desculpem. Usando uma conexão SQL, que eu vou chamar de CN também, tanto faz, como sendo uma nova conexão SQL, e aqui vai a connection string. Eu vou criar um novo bloco. Eu vou copiar a connection string daqui de cima, porque ela é a mesma. Nós vamos aprender como buscar essa connection string de outro local e não precisar especificar ela aqui toda vez, né? Tem como fazer isso, sim, perfeitamente, mas agora não é o objetivo dessa aula, né? Vamos deixar o mais simples possível. Ok, criei a minha conexão SQL, vou fazer um bloco try, para poder tentar abrir a conexão e não ter nenhum tipo de erro. Eu vou dar-lhe o cn.open. A conexão aqui, teoricamente, deve estar aberta, então eu vou usar um novo comando, command, chamado cmd, também pode ser cmd, como um novo SQL command. Eu vou deixar ele em branco, não vou colocar o comando SQL aqui direto no construtor, apesar de ser possível. Eu prefiro fazer isso aqui embaixo para especificar bem direitinho o que está acontecendo. O nosso comando, então, a conexão que ele usa é a CN, que está aberta ali em cima. E o comando comando texto, o texto de comando dele, é igual a selecione todos os campos da tabela cliente onde o código seja igual a o código que eu quiser. Certinho? Aí falta o quê? Falta eu adicionar o parâmetro para o nosso comando. Comando.parâmetros.adicionar com valor. Eu quero que ele seja referente ao campo, à variável código que eu coloquei aqui em cima. Essa mesma variável. Esse código vai ser isso aqui. Ó. O valor que ele vai receber é isso aqui que eu passar para o construtor da classe. Então é código. Caramba, código. Ok? Só com isso eu já tenho o comando já preparado para ser rodado. Só que eu preciso também de um leitor de dados. Eu preciso ler esses dados aqui para o nosso comando poder ser executado de forma de poder trazer esses dados. Então, eu vou precisar de um leitor de dados. O que é um leitor de dados? É um objeto que serve para isso mesmo, ler dados. Então, usando um SQL Data Reader, que eu vou chamar de DR, Data Reader é o nome do objeto que lê dados, é um novo Data Reader. Eu não preciso especificar um novo Data Reader aqui. Aqui eu vou dizer que eu quero que esse Data Reader seja o comando .executeReader, ou seja, execute já lendo esse comando para mim. Aqui eu já tenho o meu comando aberto, mas eu tenho que verificar se ele fez alguma coisa. Então, se o Data Reader tem alguma coisa, tem linhas ali dentro, então faça isso que eu vou te dizer para fazer. O que eu vou dizer para ele fazer aqui? Eu vou simplesmente passar os valores, lendo o que esse comando SQL me trouxe, que são todos os dados da tabela cliente, de acordo com o código que eu passei aqui no construtor. Então, o que nós vamos fazer? Isso, ponto, código, igual a dr. Eu preciso antes fazer uma coisa importante, né? dr.read. Eu preciso ler. Aqui eu simplesmente perguntei, tem linhas? Tem. Então leia o que tem lá. E agora sim eu posso fazer isto, ponto, código, que é a nossa variável interna, não vou usar a propriedade para não passar pela validação, código igual a dataReader.get inteiro do campo dataReader.get ordinal, o campo código. Isso aqui, gente, nós vamos criar um método de extensão mais adiante para ler isso aqui sem precisar especificar essa linha toda aqui, ok? Isto, ponto, nome,
igual a dataHeader.get, getString, o dr.getOrdinal, o campo, mas o que eu fiz aqui, meu pai? Eu fechei. O campo nome. E continuando para todos os outros. Isso, ponto, tipo igual a dr.getInteger, o dr.getOrdinal, o campo tipo, e o último, this, ponto. Aliás, aqui eu tenho que data cadastro igual a dr.getDate, o dr.getOrdinal, data cadastro, que é o nome do nosso campo lá na tabela também. Aqui eu coloquei errado, aqui eu estou me referindo à propriedade, ele vai passar pela validação. Eu quero que ele coloque só no tipo, só na variável interna mesmo, e não na propriedade em si, para não precisar passar pela validação de novo, certo? E aqui, o que mais eu preciso fazer? Nada. É isso mesmo. Agora, se eu chegar aqui no nosso programinha e dizer assim, using classes.cliente, que eu vou chamar de cli2 aqui, ou qualquer coisa, igual a novo classes clientes, e vou passar um número aqui, que é o 2, que eu sei que é o Pedrinho lá, né? Mas eu quero especificar aqui. Isso aqui poderia vir de um texto, de uma text box ou coisa parecida, né? Só aqui, tá faltando um parênteses aqui. Só aqui ele já vai buscar os dados do Pedrinho lá. Vamos testar o que acontece rodando passo a passo? Bora lá! Vamos então criar nossa instância de classe. Quando ele chega aqui, ele já recebeu o código 2 que eu passei lá. Criei a minha conexão SQL, tentei abriu direitinho. Vou abrir um comando e vou dizer que esse comando está usando a conexão que eu recém abri, e o texto dele é seleciona do cliente e tal, onde o código seja o código que eu passei. Adiciono o valor do código ali como parâmetro. Vou tentar executar o dataHeader. Vamos ver se ele deu algum erro. Deu algum erro aqui. O que houve? Sim, está faltando uma coisa muito importante aqui no meu comando SQL, que eu não lembrei, que é a palavra-chave from. Agora sim. Vamos de novo. Devagarinho, né? Abri então a nossa instância de classe, passei o código, conexão, abri a conexão, comando, passei os dados para o comando, passei a propriedade, o parâmetro para o comando, executei o dataHeader e verifiquei. Ele tem linhas? Tem uma linha lá, tá vendo ali que has rows ali, que ele está dizendo que tem linhas? É verdadeiro. Então, leia essa linha. E vamos passar as propriedades para o que ele está trazendo aqui para as nossas variáveis internas. O código é o 2, que trouxe lá do banco de dados. O nome é o Pedrinho. O tipo de dados deu uma travadinha. Travadinha. Foi, ok. O tipo de dados é 2. E a data cadastro é a data de hoje, que eu cadastrei lá. Então aqui, ele está fechando lá a conexão, fechando a classe. Aqui dentro, então, eu já tenho o cli2 com os seus dados básicos. Ainda nós não estamos buscando os dados de contato, nós vamos fazer isso nas próximas aulas, mas já dá para notar o que aconteceu aqui. Eu já insiro e busco dados de acordo com o que eu quero no nosso cliente. Certinho? Tá começando a ganhar forma isso aqui, né, gente? Pois é, começando a ganhar forma. Para a próxima aula nós vamos ter que já transferir essas classes aqui para uma aplicação console. Eu vou mostrar passo a passo como é que é feito isso. E já nessa aplicação console nós já vamos usar... Aliás, a aplicação console vai simplesmente consumir uma DLL que nós vamos criar baseada nessas classes que a gente acabou de criar, inclusive as exceções e os métodos de cada uma das classes. Nós vamos também fazer a persistência de dados do contato da mesma maneira que a gente fez com os dados do cliente, certinho? E também os outros métodos de edição, como por exemplo o de update, o método delete, busca de dados por outros parâmetros que não somente o código do cliente ou o código do contato, mas já dá para ter uma noção do que nós estamos desenvolvendo aqui. Beleza? Então, para a aula de hoje é o que a gente tinha. Então, fui!